e bem-vindas a mais uma aula de matemática do 7º ano, hoje com o tema permanecendo nos ângulos e retas, né? Hoje trabalharemos com a ideia de ângulo, tá? Dentro de ângulo vamos conhecer os elementos do ângulo, como a gente mede um ângulo e a classificação desses ângulos, né? Em reto, agudo, obtuso e também raso. Os objetivos são definir ângulo, reconhecer os elementos que compõem um ângulo, conhecer a unidade de medida de um ângulo, né? De ângulo e seus submúltiplos, importante também entender essa parte. Submúltiplos são menores do que os múltiplos, né? Tá? Então é importante entendermos essa ideia de submúltiplo. E classificar o ângulo de acordo com sua medida ou abertura. Tá? Olha essa palavrazinha abertura. O ângulo. Definição e elementos. Vamos lá. Nós temos inicialmente um ponto O. Nós já trabalhamos a ideia de ponto, né? Temos aqui o ponto O que vamos chamar de origem. A partir desse ponto, nós vamos traçar uma semirreta, né? Semirreta é o ente geométrico que tem início, que tem origem, mas no outro sentido não tem fim, ela é infinita nesse sentido, né? Então ela só tem início, só tem origem e é infinita no outro sentido. Então nós vamos traçar uma semirreta, já traçamos, essa semirreta é a semirreta OA. Como é que nós representamos semirreta? Colocamos as letras de início da semirreta, né? E pelo o ponto que ela passa, que é o ponto A, e aqui em cima traçamos uma flechinha, tá? E um pontinho aqui, ou seja, tem início, mas não tem fim, ela é infinita no outro sentido. Então aqui nós temos a semirreta OA. Vamos também traçar uma outra semirreta. A semirreta também que parte do ponto O, que é a origem, mas vai passar pelo ponto B. Essa semirreta é a semirreta OB. Tem a origem no ponto O e passa pelo ponto B. Tá? Só foi para a gente lembrar aqui essas ideias de semirreta. Por que eu tracei essas duas semirretas? Percebam que o detalhe principal aqui, depois que eu tracei as semirretas, foi que ambas, semirreta OA, semirreta OB, elas partiram do mesmo local, desse mesmo ponto aqui. Ambas partiram do mesmo ponto. E o que é que acontece quando ambas partiram aqui do mesmo ponto? Acontece, minha gente, que nós temos aqui justamente a ideia de ângulo está bem definida aqui. Porque quando, a partir do momento que nós traçamos essas duas semirretas que partem do mesmo lugar, do mesmo ponto, percebam que ficou uma abertura. Se formou uma abertura entre essas duas semirretas, né? E é justamente esta abertura que eu estou aqui grifando, pintando ela de verde, né? É justamente essa abertura que nós chamamos de ângulo. Então, em outras palavras, a gente pode entender um ângulo como uma abertura. Abertura entre duas semirretas. Claro que essa não é a definição exata de matemática de ângulo, né? A definição matemática de ângulo é essa daqui. Matematicamente falando, né? Geometricamente falando, ângulo é a região, que no caso está lá de verde, delimitada, ou seja, ela tem dois limites. Quem são os dois limites? As duas semirretas. Então, qual é a região que está entre as duas semirretas? É essa região que nós pintamos aqui na cor verde. Então, esta região é chamada ângulo. E tem uma medida, ele pode ser medido, tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai estudar sobre isso. Um detalhe importante a salientar aqui é o seguinte. Este ângulo que nós desenhamos, ele está entre
as duas semirretas. Vocês percebem aí? Está entre elas, está na região delimitada, ou seja, entre as duas semirretas. Ela tem como limite as duas semirretas. Quando acontecer isso, este ângulo a gente pode dizer que ele é um ângulo interno, porque ele está dentro, está entre as duas semirretas. E existe um outro ângulo, professor, que eu consigo formar aqui? Existe. Que é o ângulo externo. Olha, o externo é esse aqui. Eu vou tentar fazer aqui. Lógico, não vai ficar do jeito que é para ser, mas vai dar mais ou menos uma ideia. Pronto. Essa região que a gente fez aqui, ela aqui justamente indica, representa o ângulo externo. Então, se nós fôssemos dizer que ângulo é esse aqui, nós diríamos que ele é um ângulo externo. Por que externo? Porque está fora, está por fora das duas semirretas. Ângulo interno está por dentro, é a abertura que está dentro, entre as duas semirretas. Ângulo externo está por fora delas duas, tá bom? Esse detalhe vocês têm que ter em mente, têm que anotar. Então, ângulo, como nós dissemos aqui, é a região delimitada por duas retas, que tem como limite duas semirretas, desculpe. Mas não é obrigado a ser só duas semirretas, não. Pode ser também dois segmentos de reta e assim por diante, tá? Mas a definição básica é essa, que está entre duas semirretas. Continuando aqui. Bom, nós já sabemos o que é ângulo, vimos que o ângulo é uma abertura, né? Que pode ser externa ou interna. E agora vamos conhecer os elementos que compõem um ângulo, que compõem essa abertura, né? Então, quem são eles? Primeiro, vou começar por esse ponto. Ele é super importante, porque é neste ponto, que eu representei pela letra O, que nós temos a origem das duas semirretas. Nós já vimos isso. Todas as duas partiram desse ponto. E é neste ponto que fica localizado quem é? Quem é essa região aqui? Como é que eu chamo esta região? Ângulo. Então, é neste ponto que o ângulo está localizado. Portanto, este ponto vai se chamar vértice, que é a origem do ângulo, digamos assim, né? É o local onde o ângulo está localizado. É no ponto O, na origem dessas duas semirretas. Fiquem atentos. Então, esse pontinho é chamado de vértice. O que mais nós temos de elementos a considerar, professor? Temos os lados do ângulo. Este ângulo tem dois lados, já que ele tem duas semirretas, né? Temos este lado aqui de cima, acima do ângulo. Esse aqui é o lado que começa na origem, lado O, até passa pelo ponto A. Então, esse aqui é o lado OA. E tem esse aqui abaixo do ângulo, que é o lado, começa no O, até passa pelo B. Então, é o lado OB. Tá? Ok? Como são semirretas, eu vou colocar aqui o símbolo de semirreta. Mas se fosse segmento, era só a barrinha em cima, sem necessidade de flechinha, né? A flechinha indica que tem continuidade, né? Pois bem, então nós conhecemos aqui o vértice, que é o ponto de origem, os lados do ângulo, e esse aqui nós já sabemos que ele é o ângulo. Ok, gente? Outra coisa importante, como a gente lê um ângulo? Como é a forma de escrever um ângulo? É o que a gente vai estudar agora. Então, elementos, nós já vimos. Quem são eles? É o vértice, é o ponto onde fica o ângulo, os lados e, lógico, o próprio ângulo, que é a abertura. Pode entender ângulo com uma ideia de abertura que dá para você entender melhor. Vou pegar aqui a borracha. E agora vamos para a forma que nós temos de escrever, de representar textualmente, olha o que eu estou dizendo, ou algebricamente, né? Também tem quem use, mas vamos lá, textualmente, como é que eu represento um ângulo? Vamos ver aqui.
muita atenção agora, por favor. Bom, gente, nós representamos o texto de um ângulo, né? Aliás, representamos textualmente um ângulo da seguinte maneira. Nós temos duas maneiras de representá-lo, tá? E essas maneiras sempre dizem, todas elas dizem que o vértice é a letrinha que vai ficar no meio. Então, nós vamos representar por 3 letras. Essa aqui é a letra inicial, vou colocar aqui I de início. Essa aqui é a letra do meio e essa aqui é a letra final. Tá? Isso aqui não quer dizer nada não, só início, meio e fim. Onde a gente começa, o meio, né? E a última letra, o último ponto, tá? Ponto inicial, ponto médio, ponto final. Digamos assim, do meio, né? Então, por exemplo, e lembre-se, o vértice sempre vai ficar no meio na hora de representar. Então, como é que ficaria aqui a nossa representação? Da seguinte maneira. Ó, se eu começar no A, vai ficar A. O meio é sempre o vértice, O. E o final, B. Essa é a primeira maneira. Agora, tem um símbolo muito importante que é um acento, uma espécie de acento circunflexo em cima dessa letra do meio, que é o O. Por que é o O que ficou no meio? Porque ele é a origem, ó. Ele é o ponto de origem das semirretas. É nele que está localizado o ponto, nesse ponto O. Desculpa, é nele que está localizado o ângulo, tá? Então, ele fica aqui no meio, ó. Tá certo? E sobre a letra que representa o vértice, a gente coloca esse chapéuzinho, né, que é o sinal lá de circunflexo, que é justamente para representar que nele, que é neste ponto aqui, que o ângulo está indicado. Tá? Então, ó, como é que eu leio? Eu leio assim, ó, A, ângulo O, B. Quer dizer que o ângulo está no O. Ou, trocando a ordem aqui do B pelo A. Eu poderia começar no ponto B, passar pelo ponto O, que é o meio, que é onde está o vértice, justamente o ângulo, e terminar no ponto A. Pronto. B, como é que eu leio? B, ângulo O, A. B, ângulo OA. Esse aqui, A, ângulo O, B. É assim que a gente lê. Então, duas maneiras de representar a mesma coisa. Tá certo? Uma outra maneira é da gente medir um ângulo. Então, se eu quiser me referir apenas ao ângulo O, eu posso também chamar ele apenas assim, ó. E quiser dizer a medida dele, eu posso dizer assim, medida, mede de medida, abre parêntese, bota a letrinha que representa o vértice, sinalzinho de circunflexo. O que é que eu estou dizendo aqui? A medida do ângulo O, não sei quanto é que ele mede. Não estou trabalhando medida ainda, tá? Medida. E o que é a medida, professor, de um ângulo? É justamente o tamanho da abertura. Que é chamado de medida. Certo? Então, é assim que a gente representa a ideia da nomenclatura. Gente, agora vamos trabalhar a ideia de medida de um ângulo, tá? Ou do ângulo. Então, nós temos aqui, novamente, a nossa semirreta. Aliás, nossas semirretas, né? Todas duas partindo do mesmo vértice, que é o ponto O. Semirreta OA, semirreta OB, tá? O que é que temos de importante aqui? Como é que a gente mede um ângulo? Primeiro, nós medimos um ângulo através de um instrumento, de uma régua chamada transferidor. Vou mostrar para vocês aqui a imagem. Pronto. Aqui nós temos o transferidor, né, de uma volta, ok? De uma volta, porque ele tem 360 graus. E cada pontinho desse aqui, cada graduaçãozinha dessa representa um grau. Somando todas essas graduações, nós temos que essa régua, esse transferidor, possui 360 graus.
Existe também o transferidor que só tem a metade dessa medida, que é o transferidor de meia volta. Aqui um exemplo dele. Ele possui a metade daquele outro. Aqui ele possuía 360, a metade 180. Percebam que ele vai do zero, ó, e tem 180 espacinhos, 180 graduações, tá? E é através do transferidor que nós fazemos a medida de um ângulo. Eu gostaria de estar em sala de aula com vocês para mostrar como é que faz essa medida na prática. Infelizmente nós não estamos, né? Então eu vou utilizar aqui esse software, esse programa chamado GeoGebra, e vamos medir, né, virtualmente o ângulo formado por essas duas semi-retas. Lembrando, ponto O é o vértice e as duas semi-retas são OA, OB. Esta abertura forma um ângulo, não é assim? O ângulo interno. Então vamos medir quanto, né, a dimensão desse ângulo, né, a medida dele. Então vou clicar aqui no ponto B. Se o ângulo está no O, é a segunda, igual aquela orientação que eu dei para vocês ainda há pouco, né? Vamos passar aqui de novo, ó. Nós temos duas possibilidades, né? Nós temos o ângulo A, ângulo OB, ou podemos ter o ângulo B, ângulo OA. Tá? Tem essas duas possibilidades aqui. Os dois têm a mesma medida. Então, gente, vamos medir aqui, né, esses ângulos, tá certo? Vai ser a mesma coisa, a mesma medida, tá bom? Vamos lá, começar pelo ângulo B. O que der num vai dar na outra, né? B, clicar no ponto B, no vértice O e no ponto A. Viram ali que já formou o ângulo, que eu vou afastar um pouquinho. Tá aqui o ângulo, vou deixar ele um pouco mais escuro para vocês verem bem definido. Pronto, tá aí o ângulo. Esta abertura, tem uma medida, como se eu usasse aquele instrumento transferidor, tem uma medida aproximada de 34,73 graus. Como assim grau? Essa bolinha indica grau. Grau é uma medida de ângulo, tá certo? É uma medida de ângulo, é grau, tá? Então, e mesmo jeito também, o ângulo A, ângulo O, B, o ângulo interno, cuidado, o ângulo interno A, ângulo OB, mede 34,73. Do mesmo jeito, o ângulo interno B, ângulo OA, 34,73. Agora, se a gente quiser calcular a medida daquele ângulo externo, externo é o que está por fora. Lembra que eu falei que tem de fora também, né? Pronto, ó. Deixa eu mudar aqui a cor dele, para diferenciar um pouco. Pronto. Esse aqui é o ângulo externo. Quanto é que ele mediu, gente? 325,27 graus, tá? Vamos somar aqui os dois, ó. O ângulo alfa, esse aqui é o símbolo alfa, na letra grega alfa, esse aqui é a letra grega beta. Vamos fazer aqui a medida deles para ver quanto que vai dar, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui o ângulo alfa mede 34,73 graus, mais o ângulo beta, 325,27. Quanto foi que deu a soma dos dois? 360 graus, exatamente o tamanho, né, a medida dessa circunferência maior, desse transferidor, que ele possui. Deixa eu só abrir aqui a imagem, que ele possui, ó, 360 graus. Vocês conseguem visualizar, tá aqui, ó, 360 graus. Então, esta régua, chamada transferidor, de uma volta, ela foi dividida em 360 espaços, 360 palitinhos desses aqui, que é justamente o que representa a volta completa desses dois ângulos aqui, a soma deles dois.
34,73 é um ângulo interno. 325,27 graus é um ângulo externo. Tá bom, gente? Importante essas duas situações. Então, aqui, esses aqui representam a mesma coisa, tá? Ambos medem 34,73, dependendo do jeito que eu direcionei aqui a linguagem, tá? Ok? Vamos para a próxima parte agora. Gente, vamos agora, a partir da medida de um ângulo, vamos entender qual unidade, né, é utilizada para representar a medida de um ângulo. E essa unidade, como vocês estão vendo ali, é o grau, né? O nome dela é grau. Grau é a unidade de medida padrão. É a medida mais utilizada para representar, é a unidade mais utilizada para representar a medida de um ângulo. É a chamada grau. Ela é uma unidade, tá? Então, por exemplo, se nós temos um ângulo e utilizamos o transferidor, esse transferidor ele é subdividido em 360 graus, se for este completo de uma volta, ou 180 graus se for só a metade, né? Então, este aqui vai de 0 grau até 180 graus. Isso aqui vai de 0 grau até 360 graus, que é o que a gente chama de medida, né, de graus, né, em graus de uma circunferência. Esse aqui é meia volta, só tem a metade da volta. Este aqui é uma volta completa, tá? Então, nós temos aqui agora, de novo, o nosso vértice O, né? E nosso vértice, as duas semi-retas, nós já tínhamos falado sobre ela. E bem aqui nós sabemos que esta abertura representa o ângulo interno. Lembre-se, nós temos esses dois ângulos, temos o interno e o externo, né? Esse aqui é o ângulo interno, é toda essa região aqui delimitada que está entre essas duas, que tem limite essas duas semi-retas. Pronto, aqui é o ângulo interno. Esse aqui é o ângulo A, ângulo OB, né? Então, se nós tivermos a medida deste ângulo interno, nós representamos essa medida em graus. Por exemplo, digamos que esse ângulo aqui meça 25 graus. Então, eu represento assim, ó, medida do ângulo O, porque o ângulo está situado no vértice, que é o O. Medida do ângulo O é igual, por exemplo, 25, e o símbolozinho, essa bolinha que quer dizer grau, né? Tá certo? Então, vamos observar agora como acontece essa questão da relação entre grau sendo a unidade padrão. Então, nós temos aqui que grau, então memorize isso aí, guarde na sua, anote no seu caderno, tá? Que grau, cujo símbolo é esta bolinha, ele é a medida padrão, a unidade padrão de ângulo. Menores do que o grau, nós temos o minuto, aí você vai lembrar do tempo, né, gente? E menor do que o minuto é o que, meus amigos? Falando de tempo, meus amigos e amigas, é o segundo. Então, grau é a unidade padrão, nós já vimos isso, unidade de medida padrão. Minuto e segundo é o que nós chamamos de submúltiplos. Submúltiplos do grau. Eles são unidades menores. O símbolo do minuto é como se fosse uma aspa, né? O símbolo do segundo são duas aspas. Também é atrepadinho. Então, por exemplo, se aquele ângulo, né, se este ângulo aqui, né, aqui é o ângulo AOC, né, o ângulo OC. Se ele medir, por exemplo, esse ângulo medir 36, sei lá,
que aqui é medir 36 graus, 20 minutos e 15 segundos, por exemplo, né? Pronto, eu representaria assim, né? Digamos, ele mede 36 graus, 20 minutos e 15 segundos. É um exemplo utilizando essas três ideias, que são três unidades de medida de ângulo. A padrão, grau. Menores que o grau, minutos e segundo, que a gente vai estudar mais na frente. Qual é a relação existente entre grau, que é a unidade padrão, e os seus submúltiplos? Vamos lá. Grau é a unidade padrão. Quem são os submúltiplos? Minuto e segundo. Né? Grau é a unidade padrão. Vamos ver. Ora, esse símbolozinho aqui é de quem? Do grau. Então, aqui significa 1 grau equivale, é a mesma coisa, é igual a 60 minutos. Lembra que eu falei da ideia de tempo? 1 minuto não tem 60 segundos. Aliás, 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui eu posso até associar dessa mesma maneira na ideia de medida de ângulo, né? 1 grau é a mesma coisa do que 60 minutos. Uma aspazinha é apenas minuto, tá? E se eu tenho 1 minuto? Qual é a relação dele com o submúltiplo, que é o segundo? Mesma ideia do tempo. 1 minuto tem 60 segundos. Aqui também é do mesmo jeito. 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Tá certo? Então, 1 grau possui 60 minutos. Então, eu posso dividir 1 grau em 60 minutos. E cada minuto eu posso dividir em 60 segundos. Esse símbolozinho aqui quer dizer segundo, enquanto que esse aqui significa minuto. E este outro aqui nós já sabemos que é o grau. Tá certo, gente? Vamos agora para a classificação dos ângulos. Pronto, gente. Agora vamos analisar como um ângulo pode ser. Ele assume algumas particularidades de acordo com as suas medidas, tá? Com a sua abertura. Então, um ângulo ele é nulo, percebam aqui um detalhe. Quando as duas semirretas estão uma sobre a outra, a gente chama de coincidentes, né? Nesse caso, as duas semirretas são coincidentes. É como se uma estivesse exatamente sobre a outra. É como se uma tivesse aqui a semirreta OA e a semirreta OB fosse essa daqui, tá? Então, elas acontecem dessa maneira, ok? Quando acontece isso, aqui nós temos um ângulo nulo. É uma possibilidade. Nós temos duas quando as semirretas são coincidentes. Uma delas é quando o ângulo é nulo. A palavra nulo, já trabalhamos isso, ela quer dizer zero. Na prática, ela quer dizer isso. Ou seja, um ângulo cujas duas semirretas são coincidentes, ele pode ser um ângulo nulo, que quer dizer o quê? A medida desse ângulo ângulo OB, ângulo OB é 0 grau. Tá certo? Por isso que ele é nulo. Uma outra possibilidade, também com semirretas coincidentes, uma está sobre a outra. Está aqui a semirreta OA, está aqui a semirreta OB. É o ângulo de uma volta. Ora, imagine aí numa roda gigante, né? Você dá uma volta na roda gigante. Então, você faz todo o percurso da circunferência. Então, você tem o que? Exatamente o mesmo comprimento, né? A mesma medida daquela circunferência, daquele transferidor, Você tem aqui a mesma dimensão daquele transferidor. Então, o ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. Fiquem atentos quanto a isso, tá certo, gente? Então, quando duas semirretas são coincidentes, ou seja, uma está sobre a outra, ou o ângulo vai ser nulo, 0 grau, ou ele vai ser o ângulo de uma volta medindo 360 graus, tá certo? Agora vamos classificar um ângulo.
Vamos lá agora para a classificação de um ângulo. Então, vamos classificar aqui. Tem livros que trazem só 3 classificações, outros trazem 4. Eu vou utilizar aqui 4 classificações, tá certo? Muito simples. E essa classificação, preste atenção, esta classificação de um ângulo, ela tem a ver com a medida da abertura desse ângulo. Medida do ângulo ou da abertura dele, né? Tá? Tem a ver com a sua medida, tá? Então preste muita atenção. Mas também pela abertura a gente consegue visualizar que tipo de ângulo nós estamos lidando. O primeiro ângulo a destacar é o ângulo agudo. Então, a classificação dele é ângulo agudo. Agudo, no nosso conteúdo, significa o quê? A medida desse ângulo é menor do que 90 graus. Esta linha pontilhada, juntamente com esta outra, com essa semi-reta aqui, tá? Esta linha pontilhada com essa semi-reta, elas nos dão a noção justamente de um ângulo reto. Desculpa, de um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto em si. Então, por exemplo, o ângulo reto, vocês vão ver daqui a pouco, ele é isso aqui. Ó. Ele é essa medida. Como se fosse, por exemplo, o encontro de duas paredes na sua residência. Um ângulo reto. Né? E assim são tantos outros exemplos. Tá? Então, percebam, se o encontro dessa semi-reta com essa linha pontilhada nos dá a ideia de ângulo reto, este ângulo, que está em azul, ele está menor do que o ângulo reto, do que 90 graus. Essa medidazinha é menor do que 90. Percebam que o 90 graus é o que está em vermelho. Então, esta região, este ângulo é menor do que o que está em vermelho. Portanto, esse ângulo é classificado como ângulo agudo, porque é menor do que 90 graus. Essas coisas vocês têm que memorizar, não tem outra maneira, tá certo? É olhar e memorizar. O segundo ângulo é justamente o ângulo reto, que é o que tem o quê? O ângulo reto. A medida desse ângulo é exatamente igual a 90 graus. Olha o desenho que eu havia feito ainda há pouco, ó. Igualzinho isso aqui, né, gente? Então, aqui nós temos as duas semi-retas. Está aqui a origem. E o encontro das duas semi-retas, né, formou o ângulo de 90 graus. A medida desse ângulo é exatamente 90 graus. Então, toda vida que um ângulo for de 90 graus, ele é chamado, ele recebe um nome especial de ângulo reto. Tá bom? Outra coisa importante. Nos ângulos retos, as semi-retas, as duas semi-retas recebem o nome de semi-retas ou segmentos perpendiculares. Esse nome surge demais na vida. Então, tanto esse eixo ou essa semi-reta quanto essa são perpendiculares. A palavra perpendicular só pode ser utilizada quando se tratar exatamente de um ângulo reto, ou seja, de um ângulo que mede 90 graus, que é o nome dado ao ângulo reto. O terceiro ângulo é o ângulo raso. Vocês podem observar aí na imagem, enquanto eu troco aqui a cor da caneta, que o ângulo raso, gente, ele é o dobro do tamanho de um ângulo reto. Ele tem 2 vezes a medida de um ângulo reto. E outra coisa importante, lembrando, essa linha pontilhada é só uma referência, tá? Do ângulo reto. Outra coisa importante, está aqui uma semi-reta, está aqui a outra semi-reta, bem aqui a origem, como se fosse o ponto O, né? A origem. Aqui poderia ser o A, por exemplo, aqui poderia ser o B. Então, nós temos duas semi-retas. Temos a semi-reta OA e a semi-reta OB. Elas são, nós já estudamos isso em números inteiros, elas são simétricas. Vocês estão vendo que elas estão uma oposta à outra? Elas têm uma posição de simetria. Uma está oposta à outra. A semi-reta OA está apontando para o lado direito, a semi-reta OB está apontando para o lado esquerdo.
Tá? E essa linha pontilhada é só a referência para dizer que, se isso aqui fosse uma terceira semi-reta, né, aqui um ponto C, por exemplo, para dizer que o ângulo A, ângulo OC, mede 90, e a outra medida do ângulo C, ângulo OB, também mede 90. Se aqui nós temos 90 e nesse outro ângulo 90, quanto é que dá 90 mais 90? 180. Então, o ângulo raso ele é muito fácil de ser observado. Vocês podem perceber que as duas semi-retas, elas são opostas uma da outra, tá? Então, o ângulo ele é raso quando o quê? Quando a medida for exatamente igual a 180 graus, como acontece aqui. Tá? Essa linha pontilhada é a referência da divisão bem aqui no meio, né? Dividiu em dois ângulos de 90. 90 para cá, 90 para cá, 90 mais 90, exatamente 180 graus. Então, reto, 90 graus. Raso, 180 graus. Esse raso também pode ser chamado de meia volta. Por que meia volta, professor? A gente, na lâmina anterior, nós vimos que o ângulo de uma volta ele mede 360 graus. Se eu dividir ele por 2, lembrando que fração é uma divisão, 360 dividido por 2 igual a 180. Se esse daqui é uma volta completa, né? Este outro vai ser a metade de uma volta, ou seja, meia volta. Então, o ângulo de 180 graus ele pode ser chamado também, além de raso, de meia volta. E o outro ângulo que eu queria classificar com vocês é o ângulo obtuso. Nós tínhamos o agudo, temos agora o ângulo obtuso. Qual é a característica do ângulo obtuso, professor? De novo aqui a linha pontilhada que representa, olha aqui, ó, 90 graus, ó. Ok? Está formando 90 graus com essa semi-reta aqui, ó. Se eu chamar aqui de O, isso aqui de A e aqui de B, por exemplo, né? O ângulo A, ângulo OB, mede 90 graus, que é esse aqui. Tá? O ângulo que eu estou observando é o que está na corzinha aqui cinza, né? É este ângulo aqui, ó. Percebam que ele é maior do que 90. 90 daria bem aqui nessa linha pontilhada. Então, ele é maior do que 90, porque ele passou um pouquinho para cá, ó. Maior do que 90. Porém, se eu completar aqui e fizer uma outra semi-reta para cá, completando o ângulo raso, ele é menor do que o 180. 180 graus seria bem aqui, se a gente terminasse, né? Seria, estou só complementando a imagem. Seria com essa linhazinha pontilhada que eu acabei de fazer. Tá? Então, qual é a característica de um ângulo obtuso? Ele tem que ter uma medida que seja duas condições. Tem que ser maior do que 90, porém menor do que 180 graus. Então, todo o ângulo obtuso, que é justamente essa região que está bem aqui, tudo isso aqui é o ângulo obtuso, é um exemplo, tem infinitos outros, né? Então, o ângulo obtuso tem que ser maior do que 90, menor do que 180 graus. Fiquem atentos. Então, vocês têm que memorizar essas ideias aqui. Para finalizar, vamos aqui a um exemplo. Classifique cada ângulo a seguir. Vamos classificar em quê? Agudo, obtuso, raso ou reto. Tá? No item A, nós temos um ângulo aqui. O que vocês acham aqui? Ele está fechado ou aberto? Ele é um ângulo aberto. Se a gente fosse traçar aqui a linha do 90 graus, seria mais ou menos aqui, ó. Ele passou um pouquinho de 90 graus. Então, ele é maior do que 90. Porém, ele não chegou em 180, porque 180 seria aqui. Ele não chegou aqui ainda, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um ângulo maior do que 90, menor do que 180. É um ângulo obtuso. Obtuso. O item B, vamos ver aqui as duas semi-retas, ó. Temos uma aqui, aqui seria mais ou menos aqui a origem, ó. Temos as duas semi-retas e elas estão uma oposta à outra. Então, esse ângulo aqui mede 180 graus. Eu sei quanto ele mede perfeitamente, 180.
duas retas quando estão uma oposta à outra, o ângulo dela mede 180 graus. Então, se mede 180, esse ângulo é um ângulo raso ou meia volta. Item C. Gente, esse ângulo aqui, bem pequenininho, ele é menor do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo menor do que 90, ele é agudo. Do mesmo jeito também é o item E. Se eu fosse fazer aqui a retazinha que dá 90 graus, seria aqui, essa linha pontilhada. Isso aqui tudo seria 90 graus. Percebam que esse ângulo seria menor do que 90 graus. Então, se ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo também agudo. Menor do que 90 é agudo. Este ângulo também é agudo. E este aqui, gente, está aqui uma semi-reta, está aqui a outra, bem aqui a origem. Olha aí, ó. Olha o quadrinho que forma aqui, gente, ó. 90 graus, meu povo. Então, se esse ângulo eu sei que ele mede exatamente 90 graus, eu chamo ele de ângulo reto, tá? Então, continue aí se protegendo, por favor. Nosso Covid, infelizmente, esse Covid não tá fácil para ninguém. Continue se higienizando e mantendo o distanciamento, usando máscara, tá certo, gente? Vamos lutar para nos afastar dessa doença, tá? Obrigado pela atenção, forte abraço a todos e a todas. Tchau, gente.